Vocês arrumar um golzinho também. Vai pra cima, vai pra cima. Ah, completado. Agora também se toma mais um já é. Pra casa aqui. No primeiro tempo? 3x0, Não. um jogo a cada, um gol a cada 10 minutos. Pra jogar toalha. 3x0 dá? Ou mais um terceiro. Esse dia tá em cima disso, cara. Então, pessoal, a gente tem alguns conceitos que a gente comentou no início da prática que seria abortar, né? Então, bom, o Major já falou um pouco sobre densidade, a gente quer reforçar, né, o que é a densidade. A densidade é o número de indivíduos de uma determinada espécie por uma área ou um volume, né? Então, por exemplo, se há 50 indivíduos de uma planta em 10 metros quadrados, a densidade vai ser de 5 indivíduos por metro quadrado, ou seja, 50 dividido por 10. O índice de abundância ele vai ser o número de indivíduos de uma espécie em relação ao total de indivíduos que foram amostrados. E aí tem dois tipos de abundância, a absoluta e a relativa. A absoluta é o número total de indivíduos de uma espécie e a relativa vai ser uma proporção em relação ao total de indivíduos quando a gente faz a amostragem. A gente não consegue fazer um índice de abundância absoluta porque a gente não vai ter o domínio, a não ser que seja uma questão muito controlada, que a gente conseguiria contar totalitariamente os indivíduos. Então a gente faz o quê? A gente faz uma amostragem e aí a gente tem a abundância relativa. Esse índice de abundância relativa a gente vai fazer depois, mas a gente queria deixar com vocês uma fórmula que é utilizada no Excel para facilitar quando vocês tiverem algum outro trabalho que vocês tenham que fazer o índice de abundância. Então, vocês vão utilizar a densidade média naquela tabelinha que a gente passou no cabeçalho, mais completo, tinha espécie, visita 1, visita 2, visita 3, visita tal, tinha os outros índices, média, etc. Né? Então, naquela tabelinha vocês vão pegar a densidade média, que vocês já vão ter calculado, média, acho que vocês já fizeram informática instrumental, vocês já sabem a fórmula de média, né? Tá. Aí vocês vão pegar a média dessa densidade e vai dividir pela área. A gente passou no início qual que era a área da maquete, né? Que é 125 mil metros quadrados, dividido por 12.500. Foram os dois números que a gente passou no início. Então é divisão de área mesmo. E é o que a gente falou, né? 50 dividido por 10, que daria 5, que é dividir aquele total de indivíduos pela área. O próximo índice que vocês vão ver que vai estar no dia é o raio, que é a curva de abundância produzida, que basicamente a média das espécies, multiplicada por 100, dividido pelo somatório das médias das espécies. Essas fórmulas a gente não se preocupa em outros números da hora. A gente vai ajudar vocês depois na elaboração da pesquisa. O negócio é que a gente está com um pouquinho de tempo apertado. Então, se vocês já tiverem anotado, tipo, é para isso. Aí anota que fica mais fácil. Porque é para daqui a você. Aí o raio
pega um gráfico que ordena as espécies da mais abundante para a menos abundante, mostrando assim nossa riqueza a nossa abundância relativa. Por exemplo, a espécie A teria um total de 40 indivíduos, a B 30, a C 20, a D 10. Essa curva de abundância, ela ia colocar o A sendo mais espécies do que o B maior sendo mais espécies do que o C e o C sendo mais espécies do que o C. Claro que a gente sabe que não é regrado que o A é maior, mas é só um exemplo bobo que serve para a gente entender. Quanto ao índice de agregação que vocês vão ter que calcular, ele vai verificar o padrão espacial dos indivíduos, se é aleatório, se é agregado ou se é regular. E aí, na interpretação que a gente utiliza, é quando esse número dá igual a 1, é que é uma distribuição aleatória. Quando ele dá menor do que 1, é uma distribuição uniforme, e quando dá maior do que 1, é uma distribuição agregada. Um exemplo, né, quando, por exemplo, vocês pegaram 5 padrões. Em uma espécie, no primeiro quadrante, teve 2 indivíduos, no segundo teve 0, no terceiro teve 3, no quarto teve 5, no último teve 0. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar. Aqui no somatório está fácil, dá 10, e dividir por 5, que foi o número do quadrante. Ou seja, vai dar 2. Então, 2 é maior do que a distribuição agregada. Para a fórmula no Excel, vocês vão utilizar igual VART, que é a variância de população inteira, e aí vocês vão colocar os dados totais de cada espécie. Naquela tabela maior, que só foi o comentário, vai ter a espécie, divisão 1, 2, 3, 4, assim, e aí vocês vão selecionar todos os indivíduos da primeira espécie. Vamos supor que deu 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 indivíduos nessa posição. Selecionar 1, 2, 3, 4, 5 e vai dividir pela média. Também já vai estar em uma das colunas. É porque uniforme irregular mas aí você pode usar uniforme, aleatório e agregado. Regular e uniforme seria derivado. Pode passar? Agora a gente vai entrar em 4 tipos de diagramas diferentes. E para qual, o que vocês vão ver lá é apenas um diagrama. Mas não estou falando que vai ser esse. Os diagramas que vocês vão ver lá, vocês vão comparar com os 4 diagramas que a gente vai passar aqui. E vocês vão tentar identificar com qual diagrama e os que vocês geraram se parecem dentre os 4 que a gente passou. Aí a gente vai passar aqui as características de cada diagrama e na hora do relatório de vocês escreverem lá, vocês acharam que o diagrama que vocês acharam pelo aplicativo parece de série logarítmica. Aí vocês, na hora de escrever o relatório, vocês vão colocar as características, a sua aplicação, como é o visual, não sei o que vocês acham que é esse diagrama. Nessa imagem aqui, a gente está vendo que vocês têm 4 diferentes, cada um diferente do outro. Isso aqui vocês não vão fazer na mão, vai ser mais aplicativo, a gente vai passar lá na próxima aula. E aí vocês vão conseguir comparar. Não vai ficar igual. Nenhum diagrama vai ser igual exato ao exemplo de cada um dos 4. Mas aí vocês vão comparar
para qual que se aproxima mais. Porque cada curva, cada variância ali vai ser diferente do que vocês fizeram, entendeu? Aí a gente primeiro diagrama, que é a série logarítmica. As características deles são para muitas espécies raras, poucas espécies muito abundantes e uma curva descendente acentuada, porque a gente tem ali é uma curva bem rápida mesmo, esse nome de descendente acentuada. Aí a gente tem ali a pequena descrição, o visual, que é uma queda brusca no início depois de uma causa longa, e a sua aplicação ela aparece em comunidades jovens altamente dificultadas. Essas características vocês vão dizer quando vocês escolherem qual dos diagramas compete ele tem mais proximidade com o que vocês acharam de bom. Aí a gente tem a distribuição de log normal, que tem como característica a maioria das espécies com abundância intermediária. Tem poucas espécies que são consideradas muito raras ou muito abundantes. Tem uma curva em cima normal, no eixo logaritmo, e ela faz meio que esse S bem suave, né? Uma curva bem suave. E a aplicação se dá em comunidades que são mais maduras e complexas. Exemplos são as florestas mais estáveis. A terceira, a gente tem a vara quebrada. As suas características são as espécies com dominâncias muito semelhantes, uma alta estabilidade e sem dominância evidente. A gente pode ver que ela tem uma queda gradual e ela é chamada de vara quebrada, porque a gente tem que imaginar como uma vara e você quebrar ela em aleatórios pedaços, cada pedaço vai ter com a abundância de espécies. Apesar dela estar muito certinha, a vara quebrada geralmente dá umas quebradas mesmo no gráfico. Aí ela fica meio quadrada, dá uns símbolos assim. E o de dominância de geometria é aquele que decai bruscamente, né? Ela geralmente tem uma ou poucas espécies que são dominantes, que dominam totalmente a área. Já falando, isso não vai acontecer no exemplo que a gente tem ali, porque é um exemplo muito específico, né? E outras espécies têm uma abundância mais reduzida. Como a gente vê, os outros são coloridos, então a gente já visualmente, eu acho que vocês conseguem visualizar que tem diversas espécies e que não vai ter uma só sendo dominante ali. Elas têm uma linha reta, né, em escala logarítmica, e elas geralmente se apresentam em ambientes com forte competição ou que sofreram algum estresse ambiental extremo. Desertos, áreas degradadas, e aí um exemplo que se dá é quando tem uma espécie que tem 100 indivíduos, a segunda espécie vai ter geralmente em torno de 50, a terceira em torno de 25, e assim vai decaindo. E aí, só para fazer um apanhado geral de cada um. Aí, como eu já falei, como ela resumida da parte dos quatro tipos de diagrama, aí, de novo, vocês vão, com o diagrama, é só um diagrama que vocês vão gerar, todas as espécies que vocês vão ter, e vocês vão tentar identificar ali em qual é que parece mais, não pelas características, mas pelo tipo de curva. Aí vai ser muito por olho mesmo. E a ideia é ver se quem fez mais visitações e quem fez menos visitações, né, teve a percepção de uma curva diferente. E isso influenciou no diagrama que vocês conseguiram observar. Porque isso a gente já conseguiu visualizar antes, que o número de visitações interfere na quantidade de espécies. Vocês mesmos entre si, quando trocaram algumas ideias sobre o trabalho de vocês, conseguiram visualizar que às vezes vocês não conseguiram encontrar todas as espécies de quem fez a visitação. Agora falando da realização individual, ela permite comparar a riqueza de espécies entre as amostras de tamanhos diferentes, ou
tiver uma amostra que tenha 150 indivíduos, podendo totalizar 20 espécies, na amostra 2, que indivíduos vai ser aproximadamente 18 espécies. E aí a redação ela vai simular o que aconteceria com a amostra 2 de 100 indivíduos se ela fosse colocada na situação única. Ela poderia rarefar para encontrar 17 espécies. E isso aí seria a comparação que a gente quer fazer entre o trabalho de vocês com as diferentes situações que foram simuladas. E aí a gente vai comparar usando testes também junto com vocês. Tem outras ferramentas, mas a mais fácil, apesar de ter em inglês, é a mais tranquila da gente trabalhar. Agora falando sobre os três tipos de diversidade que a gente tem, a alfa, beta e gama. A diversidade alfa, ela é a diversidade local, que é o número de espécies em uma área específica. Por exemplo, como a gente tem no estado universal. A diversidade beta, ela é a diferença de espécies entre áreas, ou seja, ela mede a variação entre duas comunidades, por exemplo, e a diversidade gama, que ela apresenta uma diversidade mais regional, que é o total de espécies considerando várias outras regiões. E a gente tem, como se estabelece uma relação matemática, que geralmente diversidade gama é igual a diversidade alfa vezes a diversidade beta. A gente vai simular tudo na próxima aula para poder se precisa trazer o computador com os dados que já foram trocados e se vocês conseguirem baixar o FAST, o Léo vai mandar o link, porque aí já facilita para a gente tomar de aula, geralmente dar uma empolgada e tira um pouquinho de tempo da gente. Agora falando um pouco sobre o padrão de distribuição, vocês já tinham tido contato com o aleatório, de forma agregada, alguma vez? Biografia, que a Mariela falou? Não? Então, é aquela questão da distribuição, né? A aleatória que ela não tem padrão nenhum. Quando a gente apresentou o material no início, como seria a prática, a gente trouxe uma figura que tinha 3 tipos de padrão, né? E aí a gente vai ver como é que vai ser essa... Vocês vão conseguir, se a gente vai conseguir juntos trazer como que foi o padrão que vocês encontraram, né? Aleatório, que tem uma distribuição sem padrão, que foi só direitos aleatoriamente. Uniforme é que teve um padrão para colocar o alfinete, então coloquei uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E agregada, quando eu peguei um punhado de alfinete, fiquei num lugar só, peguei outro punhado, fiquei em outro lugar, né? E aí isso vai ser avaliado pelo índice morista, pela variância média, e também pode ser analisado por mapa de calor, quando não é uma situação controlada. Aí, quando vocês estiverem fazendo isso, vocês vão ter um pouquinho melhor, tá? Não sei se eu explicar mais sobre isso. E também vocês podem fazer isso visualmente, né? Observando. Aí sim, não numa floresta, chegava, sei lá, bacana. Tá tudo na minha cara, então não tem como. O próximo nível que a gente tem é o de diversidade. Todos esses que a gente vai citar agora serão pegados pelo aplicativo, que a gente vai fazer na próxima aula, meio que um passo a passo, mas é só para conceituar o que significa cada um, porque a gente não fez isso quando a gente fez a prática. Aí então cada um dos grupos tenta trazer essa prática da baixada, eu vou mandar o link para vocês do grupo, aí para já ficar bem adiantado isso. E já ficando um pouquinho no final, vocês já têm adiantado o relatório, a introdução e tudo mais, porque agora é só a gente usar com os dados para vocês fecharem e mandarem para a gente corrigir. Tá, continuando. Então, a primeiro índice do aplicativo é a faixa F, simplesmente o número total de espécies encontrado em uma área. Né? Ele mede, então, a riqueza das espécies, como o Marcelo já falou. É que quanto
maior, mais rica é a comunidade. O indivíduo é um número total de indivíduos demonstrados somente pelas espécies que encontram e é importante consegue comparar os tamanhos diferentes na mesma foto. O dominante dele, ele mostra o quanto uma ou poucas espécies ali dominam a comunidade, que são coisas bastante comuns. Quanto maior o valor desse dominante, maior a dominância e menor a diversidade. Já o símbolo são ID, ele indica a probabilidade de duas espécies escolhidas ao acaso serem diferentes. Valores aproximados de 1 indicam alta diversidade e baixa dominância. O Shannon H, que ele é um dos que é mais utilizado, ele deve com a quantidade de espécies que existem e o quão equilibrada está a sua distribuição dos indivíduos entre elas, né? Os valores mais altos indicam uma maior diversidade. Todos esses valores eles vão ser distribuídos numa faixa ali entre 0 e 1 ou entre 0 e 10, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. O Evenes, ele fala sobre o grau de equilíbrio entre as espécies, mesmo com muitas espécies, né, que for parte de uma espécie dominante, o bom estabilidade terá, né? E daí, nesse caso, se for uma espécie muito dominante, terá uma estabilidade mais baixa. E o Brillon, são índices de diversidade que são parecidos com o Shannon, mas a gente consegue visualizar que tem 4 autores falando sobre o mesmo índice usando numerologias diferentes, mas eles tendem a abordar o mesmo tema. E aí, nesse caso, ele tem uma abordagem mais completa, todos os indivíduos, gerando um dado onde todos os indivíduos que foram realmente contados possam aparecer nesse índice. Continuando o contexto, a gente tem o Magalé, que é outro índice de riqueza. Ele também pode ser ajustado pelo número total de riqueza, e ele também é utilizado para medir a diversidade de terrestres. O pescadilho ou como Yellow, ele mostra a quanto a distribuição das espécies está acima do ideal da igualdade. Ele varia de 0, seria desigual total, a 1, onde todas as espécies têm o mesmo número de indivíduos, ou seja, algumas situações são raras, o número nunca vai ser 1, então ele vai estar entre e o Fischer alfa indica que ele é um índice que combina a riqueza e a abundância de uma forma sofisticada. Ele é útil toda a comunidade ele segue um padrão logarítmico. E aí, para finalizar mesmo, tem o índice que ele relaciona a riqueza de espécies ao número total de indivíduos. É útil para comparar áreas com tamanhos de amostras diferentes. Nesse caso, como as amostras são do mesmo tamanho, cada tabela tem o mesmo tamanho, ele vai sim ser levado em conta, mas mais para um teste de outras vezes que o professor vai fazer, porque muitas das vezes a gente não consegue contabilizar de fato o mesmo tamanho para uma área que é muito, que tem uma indefinição alta, o Berger, ele traz quando a espécie é mais abundante, como ela representa na comunidade, e esse valor for alto, significa que há pouca diversidade no que foi amostrado. E o Shaolin, ele é um estimador de verdadeira riqueza de espécies. Ele considera que algumas espécies raras podem não ter sido detectadas, né, porque espécies raras são mais difíceis quando tem pouca amostragem ou quando é uma área muito grande e assim, se for, por exemplo, animais também é muito mais complicado de achar espécies raras. E aí ele acaba ajudando a corrigir as superestimações que a gente acaba fazendo.
E por fim, a gente trouxe aqui resumindo dos índices, falando desses índices. Muito provavelmente vocês não vão ver eles em outra disciplina, porque eles são bastante específicos dessas disciplinas também de estudos deste tipo, que estudam comunidades, que estudam espécies ali em uma determinada área, são índices bastante, vocês podem ver, bem confusos, eles também sabem o que eles falam, mas eles estão aí e dentro desse meio, dentro dessa área, eles são bastante importantes em diversas discussões de artigos e trabalhos acadêmicos. Nada disso vai ser calculado na mão. É só no aplicativo. É só pegar Aquele único software vai dar todos. isso. E vocês vão ver que é 2 palitos. Ficou, caiu. É muito fácil. Todos eles. Todos eles. Os outros, por exemplo. Os gráficos também vai ser lá. O índice alto também vai ser lá. É muito simples quando a gente tem um aplicativo que soluciona. E aí, só tirei foto do índice, dos intervalos, para que vocês consigam discutir depois no trabalho, quando vocês tiverem os índices, o que eles significam, e aí vocês vão conseguir dizer, na taxa S informa que tem uma riqueza no qual o número 4, por exemplo, significa que tem um grande quantitativo de espécies que foi encontrado devido ao número de visitações. Vocês vão conseguir discutir mediante a cada um desses livros. E é isso. E aí a gente faz semana que vem a apresentação lá no teste. As tabelas estão ok, se vocês quiserem colocar todos os dados no tabela, todos os cabeçalhos estão prontos. Naquele cabeçalho nesse cabeçalho de baixo, nas espécies, vocês já podem puxar para baixo todas as espécies que vocês encontraram. Se vocês encontraram de 1 a 28, coloca de 1 a 28. Encontrei de 1 a 28 menos a 23, coloca de 1 a 28 menos a 23. E aí já pode colocar aí a primeira visita. Quantas espécies da primeira visita da 1 vocês encontraram? Da 2, da 3, até de todas as visitas que vocês fizeram. E o total também, vocês já podem colocar, que é só somar. A média é só dar o comando de média, densidade no escalão. Essa é a última coisa que seria. Pode simplesmente deletar. Pode deletar, porque vocês não vão conseguir fazer o comparativo. Então, só ver. Beleza. Média ordenada, espécie. Termine isso de deletar. Eu não coloco. Se quiser mandar, a gente consegue dar uma olhada para a próxima aula também. Apresentação do dia 27 também? Não, a apresentação. Dia 6. Aí vai ser, a apresentação vai ser A apresentação. Que dia é? Dia 30. Dia 30 a apresentação. É 30 e 16. Dia 30, as apresentações. Não, vai dar. A apresentação. A prova é dia 6. a prova é de 6 de 30 apresentação e relatório. Relatório 7. Porque a gente tem que fazer os índices
comparando as comunidades. Não, vamos todos. 27 cai no domingo. 27 cai no domingo. Então, Deve ser, gente. É uma dessas datas aí. 23 vai. Não sei se eu marquei dia 23, marquei. Não, Não, fiquei. peraí. Eu adoro 23, já. Dia 30. Dia 30. E a prova é dia 6? E a prova que a prova é dia 30. Ele falou o último dia. Ele falou o Quem é, último gente? dia, a gente queria vir aqui? Não, a gente queria corrigir prova